principal problema para o Bolsonaro é o seguinte: o Lula na espontânea tem 53% dos votos válidos. 53%. E aí, fora da margem de erro, Lula ganhando no primeiro turno. E no IPEC, o Lula tinha 55% dos votos válidos na pesquisa espontânea. Então a coisa para o Bolsonaro tá muito, muito ruim. Para piorar, aliados do Bolsonaro pararam de atender o telefone dele e respondê-lo no WhatsApp. Um em especial, talvez o maior aliado do Bolsonaro até o momento, que é o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o presidente do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que é um bandidão, tá roubando tudo junto com o Bolsonaro, é quem manteve o Bolsonaro no poder até aqui. Pois bem, o Ciro Nogueira também é ministro da Casa Civil. Para quem não sabe, o ministro da Casa Civil é o ministro mais importante de um governo. Tanto é que a Dilma, foi quem o Lula escolheu para sucedê-la em 2010, era ministra da Casa Civil do Lula. Por quê? O ministro da Casa Civil é quem comanda todos os outros ministérios, é quem assina todas as nomeações e demissões de um governo, e no caso do Bolsonaro, por decreto, ele também comanda o orçamento da República. Então ele é o maior aliado do Bolsonaro. Sabe o que o Ciro Nogueira fez ontem? O Ciro Nogueira foi pro Piauí, que é o estado dele, e não atende mais o Bolsonaro. E não se sabe se volta. Saíram em vários portais diferentes que ninguém sabe se o Ciro Nogueira volta pro governo Bolsonaro. É capaz dele se demitir antes da eleição ou logo depois do primeiro turno e falar: ó, o Bolsonaro não me escutou e a derrota é iminente. Ou, se for depois da derrota dele, a derrota dele é porque o Bolsonaro não me escutou. Que é uma desculpa. O Ciro Nogueira, junto com o Arthur Lira, junto com o Centrão e com muitos políticos corruptos que estão recebendo bilhões em propina, fizeram de tudo para tentar reeleger o Bolsonaro. O Bolsonaro não se elegeu porque ele acabou com a economia, e isso foi a opção de todos esses aí, que era deixar o Brasil cada vez mais pobre. Aí tentaram melhorar um pouquinho, gastando 300 bilhões em véspera de eleição, só que o povo não é tonto. O Ciro Nogueira, assim como o Arthur Lira, são dois políticos bandidos. Então eles acham que o povo é estúpido. Eles acham que, a gente vai aumentar um pouquinho o auxílio na véspera da eleição, o povo vai pegar o dinheiro e vai votar em quem eu mandar votar. Eles acham que o povo é tonto. Não é. Então, tá difícil a vida do Bolsonaro. Eu vou te explicar tudo isso aqui, destrinchar aqui um pouco o Datafolha e falar dos aliados que já não falam mais com o Bolsonaro. Agora começaram os ratos a pular do barco, são os últimos ratos a pularem do barco. Só vai sobrar o Bolsonaro, a sua família e meia dúzia de deputados fascistas que precisam se eleger usando o nome do Bolsonaro, mas que não tenha dúvidas. A partir do ano que vem, esse pessoal todo vai se descolar e trair o Bolsonaro. Assim como muitos que se elegeram em 2018 colados no fascismo bolsonarista. E cito nomes: Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, metade aí do PSDB que está eleito hoje, metade do União Brasil, vários lavajatistas aí, Alessandro Vieira. Esses aí, eles pularam do barco. Alguns bem antes, no comecinho, já em 2019, outros demoraram um pouquinho mais. Mas é isso que vai acontecer. Eu peço primeiro a sua inscrição aqui no canal. Agora vamos falar do Datafolha. Enquanto você se inscreve, eu vou te mostrar aqui primeiro. Esse é o agregador de pesquisas do Estadão, em votos válidos, tá? Então esse agregador de pesquisa, ele pega cada pesquisa é um pontinho aqui, tá vendo? E aí ele faz a média das pesquisas, dando valores diferentes para cada uma. Por que valores diferentes? Porque tem pesquisa como o IPEC e o Datafolha, que acertaram as últimas 5, 6 eleições presidenciais dentro da margem de erro. Inclusive o IPEC e o Datafolha acertaram as duas últimas de segundo turno cravado. Não erraram 1%, acertaram cravado. Falaram ia ser tanto, foi tanto. Tem pesquisa que erra. Tem pesquisa que erra fora da margem de erro. Tem pesquisa feita presencialmente e tem pesquisa que é feita por telefone. Então, ele dá uma margem diferente para cada pesquisa. E aí, em votos válidos, o Lula chegou a 51%. E o Bolsonaro, aqui, com 36%. Você vê que o Lula, ele estava numa tendência de ganhar no primeiro turno. Aqui a gente estava, vai ser primeiro turno, vai ser primeiro turno. Aí aqui, quando mostraram pesquisas em que ele já não ganhava mais no primeiro turno, ele caiu na média para 50, aí chegou o IPEC, ele foi um pouquinho para cima, aí caiu. E aqui foi quando meio que acabou aquele oba-oba, vai ser no primeiro turno, e as pessoas começaram a se preocupar que o Lula estava caindo. Só que agora, exatamente no finalzinho da reta, o Lula volta a subir. E tem uma coisa, aqui tá contando errado, viu? Aqui conta que o Lula teve 52% no Datafolha de votos válidos na espontânea, ele teve 53%. Tem uma coisa que é um fenômeno, saiu nas últimas duas pesquisas do IPEC e saiu nesse último Datafolha, que é o seguinte: 1% das pessoas dizem que vão votar, veja bem, na espontânea eles perguntam, você vai votar em quem?
não citam nomes, não tem ali lista de nomes. Então a pessoa fala quem vai votar. Lembre-se, a eleição lá na urna é espontânea. Não tem lista de candidatos, vai lá e aperta o número. Ainda tem que saber o número. Pois bem, perguntaram isso pro Lula e o que aconteceu? Pro Lula, na pesquisa, o que aconteceu? 42% das pessoas, 43% no Datafolha, disseram que votam no Lula. Só que 1% diz que vai votar no candidato do PT. Sabe o que é isso? Lembra daquele voto envergonhado no Lula que estava falando antes? É isso. É gente que não quer votar no Lula, que não gosta do Lula, mas que odeia tanto o Bolsonaro, quando é perguntado, vai votar em quem? No candidato do PT. A pessoa não fala Lula, a pessoa fala candidato do PT. Então, o agregador de pesquisas do Estadão não está contando o candidato do PT, que é voto no Lula, que é o candidato do PT. O Brasil inteiro sabe que é o Lula. Não está contando no agregador de pesquisa como voto para o Lula. Então, na verdade, o Lula tem 1% a mais em 3 dessas pesquisas aqui que não contabilizaram. Porque quem fala, vou votar no candidato do PT, está votando no Lula. Pois bem, então a coisa pro Lula tá boa. Se você pode ter alguma má notícia pro Lula, vamos lá. Tentar ver aqui, ó, alguma coisa ruim pro Lula na última pesquisa. Tem, mas ó, eu vou falar, é aquela. Sabe quando o seu time tá ganhando de 5-0 e aí um zagueiro levou um cartão amarelo e fala, nossa, esse cara tem cartão amarelo, talvez ele faça uma falta, leve um vermelho depois, mas continua 5-0, é isso. A notícia é ruim pro Lula. Vamos lá, o Lula caiu 2 pontos no Sudeste. E ele caiu no Sudeste porque ele caiu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele caiu 4 pontos no Rio de Janeiro. O Lula subiu 2 pontos no Nordeste e o Bolsonaro também subiu 2 pontos no Nordeste. Ok. O problema de cair no Sudeste é o seguinte, a abstenção no Sudeste é um pouco menor. Já falo disso um pouco mais. O Lula subiu no Norte, o Lula virou no Norte contra o Bolsonaro nas 2 últimas semanas. Virou. No Norte do Brasil, é lá onde tem estados que são 100% bolsonaristas quase. Em Manaus o Bolsonaro tinha uma ampla maioria, em Manaus, no Amazonas. Em Roraima o Bolsonaro sempre ganhou do Lula. Pois bem, de qualquer candidato do PT, o Lula virou. O Lula tem 42 no Norte e o Bolsonaro 36. No Centro-Oeste, a diferença do Bolsonaro pro Lula chegou a ser de mais de 20 pontos. Hoje a diferença é de 3 pontos. No IPEC a diferença é de 2. Para você ter ideia, na última semana no IPEC, a diferença, que tinha sido contabilizada no Datafolha da quinta-feira passada, a diferença caiu em 16 pontos no Centro-Oeste. E veja, só agora o PSDB de Goiás, que elegeu os últimos 4, 5 governadores, estavam na coligação do PSDB lá, tem muita força, agora o PSDB de Goiás declarou apoio ao Lula. Então o Lula vai virar alguns votos importantes no Centro-Oeste. Mas ruim pro Lula. O Lula virou no Sul. O Lula subiu 6 pontos no Sul, o Bolsonaro caiu 3. 9 pontos. Uma diferença que o Lula estava atrás 3, hoje ele está na frente 6 pontos do Bolsonaro. 9 pontos virados aí em uma semana no Sul do Brasil. A coisa tá ruim pro Bolsonaro. A única ruim é o Lula cair no Sudeste. Aí eu vou te explicar por quê, que é por conta da abstenção, que é o que a campanha do Lula tá preocupada com a abstenção. Por quê? Porque tem gente que fala que eu vou votar no candidato tal, mas não vai votar. O Lula subiu entre os mais pobres, o Lula caiu entre as classes mais altas, todas. Tanto entre 2 a 5 salários mínimos, 5 a 10 e mais de 10 o Lula caiu e o Bolsonaro subiu. O Lula subiu muito entre os mais pobres. Hoje tem muita gente pobre no Brasil, muito mais do que tínhamos em 2018, muito, assim, incomparavelmente mais do que tínhamos em 2014, que foi o melhor momento da história da economia do Brasil. Então hoje, se você subir 1 ponto entre os mais pobres, você sobe bem na pesquisa. Então o Lula subiu bem entre os mais pobres, porém é onde a abstenção é mais alta. Esse está sendo o medo da campanha do Lula. Lula também subiu entre as mulheres, onde a abstenção é mais alta. Mais mulheres se abstêm, são dados históricos, do que homens. Até imagina um casal, o cara é bolsonarista, ele sabe que a mulher vai votar no Lula, o cara não deixa a mulher votar. Isso acontece. Ou mulher que não pode, porque tem que cuidar de filho, mulher que não pode votar porque mulheres são mais exploradas no mercado de trabalho, às vezes tem que trabalhar no dia da eleição, às vezes o homem não. Pois bem, a abstenção entre as mulheres, por vários fatores que aqui não cabe dizer, citei alguns, é maior do que entre os homens. E o Lula ganha com uma diferença maior entre as mulheres. O que está acontecendo agora? E olha, o Ciro Nogueira fugindo, atendeu o Bolsonaro. Essa Thiago, eu confesso, eu não esperava. Agora, peço a sua inscrição aí no canal, seguiremos aí, faltam 9 dias aí, daqui 9 dias, em algumas horas, o Bolsonaro estará chorando e contestando o resultado da eleição. E cometendo mais crime para ser preso depois. É isso, ó. Falou.